Você já se perguntou algumas vezes em que mundo vivem as outras pessoas? Às vezes como se elas não conseguissem perceber tantas coisas que você percebe? Já se colocou a esses questionamentos? Talvez a palavra de hoje seja para você que já viveu essas formas de pensamentos. O Senhor quer nos comunicar algo e Ele faz esse convite hoje a você nesta festa de São Curadás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Festa de Curadás, queremos meditar juntos e levar esta palavra ao teu coração. Hoje a palavra é de Mateus, no capítulo 15, do versículo 10 ao 14. Também temos ali um pequeno trecho inicial do 1 ao 2, mas vou direto já para o versículo 10, dizendo assim. Em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto sim, é que torna o homem impuro. Meus queridos, a palavra está dizendo o seguinte, que não é aquilo que vem, que entra, né? Porque se preocupava muito antigamente daquilo que se iria comer, se aquilo era impuro. Também se preocupava com a questão, né? E justamente o Evangelho vai tratar sobre isso, de lavar as mãos, de fazer toda uma higiene justamente para a purificação, para pegar naquilo que é sagrado. Porém, Jesus vai chamar a atenção que não são tanto o que está externo, mas o que está interno. Quando nós falamos aos outros que eles não estão percebendo, ou dizemos a nós mesmos, né, dentro de nós, nossa, mas que mundo é essa pessoa, afinal de contas ela não percebeu isso, ela não viu essa pessoa, ela não viu essa atitude. Talvez nós estamos olhando para aquela pessoa, olhando para aquela situação de forma externa. E aquilo que está externo começa a entrar dentro de nós e assim, quando entra aqui, quando aquilo que está dentro de nós começa a mudar e aquilo cria que sair daqui de nós, de dentro de nós, uma raiva, uma ira, um sentimento de superioridade, sentimentos que colocam o outro lá embaixo, percebe que em si o que se viu não era o mal, mas quando ele entra e ali dentro começa a gerar algo que sai de nós, como murmuração, como superioridade, como julgamento, orgulho, vaidade. Quantas coisas podem sair de situações assim? Porém, Deus ele vai nos convidar por isso a olhar o que está dentro. E esse era o grande desafio de Deus aos fariseus. Era fazer com que eles pudessem olhar para dentro deles. São Curadás, que foi enviado justamente a uma cidade pequena. Nessa cidade pequena ele desenvolveu como um pequeno projeto. Creio que tenha sido enviado justamente por acreditar que ele não tinha grandes capacidades, olhando as suas fragilidades, mas aquele homem simples, aquele homem modesto, era um homem extraordinário. E ele fez o seguinte caminho. As pessoas ali não frequentavam muito a igreja, viviam nos bares das regiões, e ele começou a sair para ir encontrar as pessoas. Ele podia ter ficado e julgado, aquinhar-se a si mesmo. As situações do povo, eles não querem, não compreendem que as coisas de Deus são mais importantes, eles não percebem o quanto eles estão perdendo, escolhendo as coisas lá fora, em vez das coisas de Deus. Não. Ele não se colocou como alguém que sabia algo e que os outros não compreendiam. Alguém que acolheu algo especial da qual os outros não acolhiam. Ele foi ao encontro. Primeiro passo, ir ao encontro. Não coloque distância entre você e aqueles outros que você acha que não entendem, que não sabem as coisas. Aí se cria divisões. Mas não, vai ao encontro. Quando chegou lá, ele fez um convite às pessoas a estarem na missa. E nas missas, sabe o que ele pregava? Pregava para as pessoas olharem para dentro delas. Esse é um caminho que nosso atual Papa Francisco, tem um escrito muito interessante que fala sobre a acusação de si mesmo. Se você tiver a oportunidade, procura aí na internet. É um caminho de poder olhar para si e perceber que aqui, dentro de nós, é que nascem as maiores dificuldades
os maiores problemas, as maiores divisões. Curadássi fazia isso com a sua homilia. Logo, as pessoas o procuravam nos confessionários. Curadássi fazia isso na sua homilia e assim as pessoas eram enviadas ao confessionário. No confessionário, então, elas faziam aquele movimento de purificação. Tá vendo o movimento que Jesus quer que faça, mas os fariseus estavam fazendo outro movimento? Cuidado, a gente de vez em quando faz outro movimento, em vez de ser o movimento que Deus quer. Queremos purificar tudo que está fora e esquece de purificar o que está dentro. Ele levava então as pessoas ao confessionário, do confessionário encaminhava então as pessoas como penitência, como caminho de oração para a Eucaristia, seja pela adoração, seja para a Santa Missa. Quando a pessoa chegava na missa, por ela estar mais purificada, por ela estar mais atenta aos movimentos de Deus, aquela homilia trazia a ela ainda maior revolução interior e a proximidade com Deus. Criava-se assim um movimento de arrependimento e um movimento de adoração. Esses movimentos fazem parte da sua vida? O movimento de adoração, o movimento de perdão, aquele movimento onde você olha para você mesmo. Por isso, quero deixar este convite, essa festa de São Curadássi, porque aquela cidade começou a compreender isso e de repente aquela cidade se tornou um coração de uma realidade ainda maior. Pessoas do mundo inteiro começaram a vir a Arce para aprender, para ouvir aquele homem simples, de uma vida de oração extraordinária, porque aquele homem começava a ensinar as pessoas a olhar para dentro de si. Olhe para dentro de si. Sem dúvida, Curadássi começou ele fazendo consigo mesmo. Depois, ele quis ensinar os outros a fazer o mesmo. Não para condenar os outros, mas para mostrar como encontrar o caminho. Por isso, eu quero te deixar este convite. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.